Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Quero desejar a todos uma noite abençoada, uma noite que Deus possa estar cuidando de cada um de nós, né? Hoje é quarta-feira e como nós fazemos todas as quarta-feiras, né? Estamos aqui fazendo o estudo bíblico, a escola dominical, todas as quarta-feiras à noite, estudo bíblico. Hoje nós estaremos estudando junto a lição de número 5, a lição de número 5 que traz o título Motim em Família. A palavra motim quer dizer rebelião, ou também podemos dizer que é um movimento de revolta contra as autoridades. Então essa é a palavra motim, né? O significado da palavra motim. Então hoje vamos estar juntos mais uma vez pela graça do nosso Deus, como nós fazemos então todas as quarta-feiras. Hoje a lição de número 5, onde nós vamos estar estudando, né? Vamos aí aguardando os irmãos, as pessoas que vão estar entrando, participando do nosso estudo bíblico, como nós fazemos todas as quarta-feiras, né? Vamos assim enviar os convites para as pessoas que desejam participar do nosso estudo, né? Convidando a todos para a nossa live. Nós vamos iniciar a partir das 19 horas. Estudo Bíblico Online. Hoje, lição de número 5, que traz pelo título Motim em Família. Vamos estar juntos para a honra e glória do Senhor Jesus. Pastor João, a paz do Senhor Jesus. Vamos aguardar um pouquinho, né? A chegada dos nossos irmãos, nossos amigos, que vão estar participando conosco do nosso estudo bíblico. Estudo bíblico, hoje lição número 5. Lembrando a todos que nós estamos no contexto geral, no segundo trimestre agora de 2023, falando sobre relacionamento e família. E falando sobre o relacionamento e família, nós estamos falando também sobre superando os desafios, superando desafios e problemas com o exemplo da palavra de Deus. Então, falando sobre família.
E para nós estar falando sobre família, nós vamos estar falando também superando os desafios e problemas, com os exemplos da palavra de Deus. Então, não resta outra forma, outra maneira de nós estar resolvendo os problemas sem o exemplo, então, da palavra de Deus, né? Então, é isso que nós estamos aqui fazendo no nosso segundo trimestre de 2023, falando sobre relacionamento e família. Então, eu convido você, né, para participar conosco. Missionária Graça, a paz do Senhor Jesus também, Deus abençoe. Vamos aguardar mais um pouquinho a chegada dos nossos irmãos. E enquanto isso, nós vamos orar, né, irmãos? Vamos orar. Nós temos aqui uns pedidos de oração. Pedido de oração lá da cidade de Olímpia, região ali de São José do Rio Preto. Eu quero mandar a paz do Senhor para a irmã Vilma. E a nossa irmã Vilma está nos pedindo oração. Esse pedido de oração é para o Romário, o genro da irmã Vilma. Também temos mais pedido de oração que a nossa irmã nos colocou aqui. Não temos assim os nomes, né? Mas nós temos várias pessoas. Mas vamos orar assim, irmão. Vamos orar pela nossa irmã Vilma, também pela filha dela, pelo genro e pelos pedidos de oração que a nossa irmã Vilma tem colocado, tem postado aqui no grupo de oração, né? Ela tem compartilhado conosco para nós estarmos assim orando, apresentando a Deus as pessoas que estão enfrentando os problemas, dificuldade, né, irmão? Vamos orar, né, irmão? Vamos orar. São precisamente 11 minutos para as 19 horas, né? Falta 11 minutos para nós começar nosso estudo bíblico. Então nós vamos aproveitar, orar, agradecer a Deus em primeiro lugar, pedir que Deus possa estar estendendo as mãos sobre aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão nas casas, porque é só realmente as mãos de Deus para fazer o grande milagre sobre a nossa vida, né, irmão? Então, vamos orar, vamos apresentar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus e teu amado Santo Filho, Senhor, neste momento, apresentamos em tuas mãos, Senhor, a nossa irmã Vilma, o genro da nossa irmã Vilma, Senhor, o Romário. Apresentamos também, ó Deus, a filha da nossa irmã Vilma, todos os familiares da serva de Deus, nossa irmã Vilma, e também apresentamos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados nos hospitais, aqueles que estão acamados nas suas próprias casas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha ter compaixão de nós, dos nossos familiares, que o Senhor venha nos segurar nas tuas mãos, nos dar o livramento, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a nossa nação, nosso Brasil, nosso mundo. Ó Deus, que o Senhor venha estender as tuas mãos, ó Pai querido, e repreender todo o mal, tudo aquilo, meu Deus, que vem a fazer, Senhor, que o teu povo fique aflito, atribulado, preocupado, ansioso, necessitado. Por isso nós colocamos diante das tuas mãos, meu Deus. Nós sabemos que o Senhor está no controle, sabemos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Senhor, eu quero te pedir a tua misericórdia, o teu perdão, a tua graça. Pedir, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar nesse estudo, Senhor.
que nós possamos juntos aprendermos mais e mais da Tua palavra, como nós temos, ó Deus, feito isso, Senhor. Nós temos aprendido a cada momento que nós estudamos a Tua palavra. Obrigado, Jesus, por esse estudo. Obrigado, meu Deus, por todos os irmãos, pastora Mauri, missionária Graça, pastor Marcelino, todos os pastores, né, todos os obreiros da igreja Casa de Oração. Assim, ó Deus, pedimos nesta noite em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos já dar início ao nosso estudo, né, irmão? Vamos dar início ao nosso estudo, quando já são precisamente, deixa eu ver aqui, falta 7 minutinhos, né, irmão? Mas esses 7 minutinhos, nós queremos assim já estar adiantando um pouquinho o estudo, né? Então, na lição passada, irmão, nós falamos sobre ídolo em família. Ídolos em família. Nós falamos sobre esse estudo das pessoas que cometem erros nas suas famílias, idolatrando as pessoas, né? Cometendo aqueles momentos que desagrada a Deus, idolatrando, né? E hoje, nós vamos falar sobre motim em família. Como nós já falamos, nós estamos no contexto geral só falando em família. Contexto geral, falando em família. Ó. Contexto geral. Então nós estamos falando relacionamento em família. Como nós estamos falando de relacionamento em família, então nosso tema é tudo sobre família. Então, relacionamento em família e também superando desafios e problemas com o exemplo da palavra de Deus. Ou seja, durante a nossa caminhada, nós enfrentamos os problemas, enfrentamos muitos desafios na nossa vida. E todos esses desafios, ele tem que ser superado através do nosso Deus. Então, todos os desafios que nós enfrentamos, nós vamos superando pelo exemplo daquilo que nós já encontramos na palavra de Deus. Por isso que é importante nós estudar a palavra de Deus, nós está sempre estudando, porque quando nós falamos de exemplo, é porque nós pegamos o exemplo de tudo que a Bíblia Sagrada já descreve, lá dos profetas, dos patriarcas, dos apóstolos, e vem trazendo para nós. Então, todos os erros do passado, nós podemos evitar porque já temos exemplo. Então, tudo que nós enfrentamos, seja problemas, desafios, com o exemplo do que nós já olhamos pela palavra de Deus, já lemos na palavra de Deus, nós já temos exemplo para nós então espelharmos e não cometer os mesmos erros, né? Então, por isso que fala superando o exemplo, superando os problemas e desafios com o exemplo da palavra de Deus. Então, é isso que nós precisamos fazer. Então, hoje, lição de número 5, nós vamos estar lendo o título que diz Motim em Família. Depois nós vamos ver o nosso texto áureo que diz: fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Ou seja, tudo que nós vamos fazer é necessário que nós façamos sem ficarmos murmurando e sem ficarmos também cometendo contendas. Então, fazei todas as coisas sem murmurações e também sem contendas. Isso também é um texto da palavra de Deus, está escrito no livro de Filipenses, capítulo 2, e o versículo de número 14.
A nossa verdade prática, ela diz assim: das murmurações deriva as contendas. Por isso devemos evitá-las em nossa família. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que se nós cometermos as murmurações, nós vamos agravar as contendas. Das murmurações derivam as contendas. Por isso devemos evitá-las em nossa família. É necessário que nós façamos isso, né? Não deixamos as contendas, as murmurações entrar na nossa casa, na nossa família. E se nós assim fizermos, nós estamos agradando a Deus e evitando que esses problemas venham se agravar na nossa casa, na nossa família, porque é muito desagradável, né? Você viver numa casa cheia de contenda, viver numa casa onde há as murmurações, as contendas, isso é desagradável. A nossa leitura em classe, hoje nós vamos estar lendo no livro de Números. Nós vamos ler o capítulo 11 e nós vamos ler o versículo de 1 até o número 7. Depois, nós vamos ler o capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Então, primeiro vamos ler capítulo 11, versículo de 1 a 7. Depois nós vamos ler capítulo 12, versículo de 1 ao versículo de número 8. Então, a leitura da palavra de Deus em classe diz assim: E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Por quê? Deixa eu só desligar esse som aqui, irmão, para nós fazer a leitura melhor, né? E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e o consumiu. Os que estavam na última parte do arraial. Versículo 2: Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que se chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Versículo 4: E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo pelos que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará a carne a comer? Quando nós lemos aqui esse vulgo é uma classe de pessoas da sociedade, é um povo. Versículo 5: lembrando-nos do peixes que no Egito comia de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e da cebola, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Era o povo reclamando, né? Dizendo que quando eles estavam no Egito, eles tinham algo para eles comerem. Mas depois, quando eles saíram do Egito, eles estavam no deserto, eles estavam murmurando contra Moisés e também contra o próprio Deus. Continuando a leitura: e era o maná como semente de coentro, e a sua cor como cor de bedélio. Agora é Números, capítulo 12, versículo de 1 a 8. Diz assim: falaram Miriam e Arão a Moisés, por causa da sua mulher cotita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cotita. E disseram:
Porventura falou o Senhor somente a Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três sai da tenda da congregação, e saíram-lhe os três. Então o Senhor desceu da coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles o saíram ambos, e disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel a toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Nós vemos aqui, nessas duas leituras que nós fizemos, nós vemos o povo murmurando contra o próprio Deus, contra o próprio Moisés, por ter saído da terra do Egito. Mas nós vamos falar nisso um pouquinho mais à frente. E vemos também Arão, Miriam e Arão, os irmãos de Moisés, também criticando, falando mal de Moisés, atacando Moisés, rebeliando contra Moisés. Mas por isso que nossa leitura, a nossa lição de hoje, ela traz o título dizendo motim em família, ou seja, a palavra motim significa contenda, ou também significa rebelião, movimento de revolta contra a autoridade. Então, é sobre isso que nós vamos estar, no decorrer dessa lição, trazendo nesse estudo para nós entender o que significa essa lição de número 5. A nossa apresentação diz assim: apresentar as raízes, o primeiro tópico, apresentar as raízes do dano causado pela murmuração entre o povo de Deus. Ou seja, é para nós refletir e ver que lá no início, nas raízes, como que foi a situação dessa contenda, dessa rebelião, dessa desobediência a Deus em família. No tópico de número 2, nós vamos estar vendo, nós vamos identificar o real motivo que culminou a rebelião entre os irmãos contra o próprio Moisés. Ou seja, nós vamos ver como que começou essa rebelião. E no tópico de número 3, nós vamos nos conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde, e punindo os que lhe intentam mal. Ou seja, então, isso é muito importante para nós estar estudando nessa noite. A nossa introdução dessa noite, ela nos diz assim. Introdução diz assim: nesta lição, estudaremos o motim formado por Miriam, Arão, contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão, eles eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com a murmuração e as contendas em família, que contribui com a desarmonia familiar. Ou seja, é muito necessário nós olharmos, estarmos atentos
é para isso que nós vamos estar estudando, né? Para que isso não venha acontecer na nossa casa, na nossa família. Essa rebelião que pode causar, então, a desarmonia. Em vez de nós termos uma família com harmonia, com amor, causa, através dessa contenda, dessa rebelião, uma desarmonia, tirando a paz, a comunhão, o amor, e trazendo contenda, trazendo inveja, trazendo discórdia, briga, desentendimento, e é isso nós não queremos, né? Por isso, aprendemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reinem entre os santos. Então é muito importante nós estarmos aprendendo sobre isso, né? Que na medida que nós agimos com prudência, na medida que nós agimos com cuidado, com harmonia, nós não deixamos essas contendas entrar dentro da nossa casa, da nossa família, e tirar a nossa paz, a nossa harmonia. O nosso primeiro ponto que nós estaremos estudando nessa noite, primeiro tópico, ele fala sobre a influência negativa da murmuração. Então, a influência negativa da murmuração. Quando a pessoa fica murmurando, ela traz essa influência que realmente é negativo, é péssima, né, na nossa vida. Então, nós vamos estar estudando a influência negativa da murmuração. Diz assim nasce um motim. Então, se nós estiver influenciado na negativa da murmuração, vai nascer dentro da nossa casa, da nossa família, o motim. O motim, como nós já falamos, é essa contenda, essa murmuração. É algo negativo que vem na vida do ser humano, como nós já falamos aqui, ó, motim quer dizer o quê? Rebelião. Ou quer dizer também um movimento de revolta contra as autoridades. Então, se nós ficarmos dessa forma, nós somos influenciados a trazer para dentro da nossa casa, da nossa família, o motim, que é a murmuração. Então, a murmuração quando é na nossa casa, ela tira a nossa paz, tira a harmonia, traz contenda, influencia a nossa família, a nossa casa, a viver uma vida totalmente descontrolada, sem amor, sem alegria, sem paz. Então, nós precisamos entender muito bem para que isso não venha acontecer também na nossa vida, na nossa família. A palavra motim, ela se refere a atos implícitos de desobediência ou de uma reação negativa contra as regras, ordens estabelecidas num grupo social. Isso também significa motim. Voltando então, a palavra motim se refere a atos implícitos. O que é atos implícitos? Atos implícitos é que expressa sem dúvida, claro, preciso e que não tem moderação. Então, vem causar isso. É o que vemos em número 11 e também no 12, nesses dois capítulos, capítulo 11 e 12 de Número. O que nós vemos lá? Uma descrição de murmuração, que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Isso está falando dos próprios irmãos.
está falando de Miriam e também está falando de o seu irmão Miriam, como nós já falamos aqui, irmã de Moisés, e Arão, que é também o irmão de Moisés. Então nós estamos falando de uma família. Então, voltando aqui, nesse capítulo, há uma descrição de murmuração de que culminaram, ou seja, que começou na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador de Israel, que era Moisés. Então nós vamos ver agora 3 situações. Essas 3 situações, elas vieram então fazer que uma desordem, trazer a rebelião na família do homem de Deus, o legislador de Israel, que era Moisés. Então, nós vamos ver 3 queixas. A primeira queixa: Israel havia saído da rebelião ao redor do Sinai. Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e de água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem com o esnópito do deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando deveria ter ficado no Egito. Essa era uma rebelião tremenda. A murmuração. Eles foram tirados, libertos ali do Egito, que era o povo escravizado, né? Estava sendo escravo. E eles estavam sofrendo ali no Egito. E Deus, então, tirou eles do Egito, libertou eles. E agora eles começam a ir para o deserto. Como nós lemos aqui, olha, eles saíram do Egito, e lá no Egito tinha água, tinha, como fala aqui, tinha produção de grão, tinha água. E de repente, depois de andarem pelo Sinai, desapareceram com o esnópito do deserto. Essa palavra esnópito quer dizer um lugar sem condições de viver. Mas eles não estavam sendo abandonados naquele lugar. Eles estavam caminhando para uma terra prometida, abençoada, que Deus tinha para eles. Mas por causa do pecado, por causa da murmuração, em vez deles saírem do Egito e já ir para a terra de Canaã, eles ficaram murmurando contra Deus, ficaram falando coisa que não deveria falar, ficaram rebeliando contra Deus. E o que eles fizeram? Em vez deles ir, eles ficaram por 40 anos ali no deserto. Então eles estavam ali reclamando com Moisés, murmurando contra Deus, contra Moisés, dizendo para Moisés: olha, Moisés, você nos tirou do Egito. Lá nós tinha água, nós tinha comida, lá nós tinha tudo. E agora, Moisés, nós vamos morrer aqui nesse deserto. Não temos nada para comer a não ser o maná. Olha o que diz. Eles faziam essa reclamação, rebeliavam contra Moisés. E olha o que diz o ponto 2, a segunda queixa. A primeira queixa, então, foi deles ter saído do Egito, deixado ali a água, os grãos, deixado comida, e ter caminhado para o deserto, e eles estavam agora achando que eles iam morrer lá, porque Deus tinha abandonado eles. Esse foi a primeira queixa deles. A segunda queixa, Israel havia saído da região de redor do Sinai, no qual havia relatividade, fertilidade para a produção de grão, de água, e de repente, depois de andarem para além do Sinai,
desaparecer ali no deserto, Snob do deserto, os israelitas começaram a reclamar com Moisés, que havia trazido eles ali para aquele lugar, quando poderia então ter ficado no Egito. Esse era o primeiro ponto. Eles estavam arrependidos, eles queriam voltar para trás. É o que nós temos que tomar cuidado e não querer voltarmos para trás, né? Então eles estavam desejando voltar para trás. Esse é primeira queixa. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas também entristeceu a Deus, que havia libertado o povo do cativeiro egípcio. Então, quer dizer, eles estavam murmurando, não era só contra Moisés, era contra o próprio Deus. A rebelião deles não era só contra Moisés, era contra também o próprio Deus. Por isso, ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. Olha o que Deus faz. Aquele povo começa a murmurar tanto, reclamar tanto, que Deus envia fogo. E Deus consome ali parte daquele povo, operou ali no meio deles um fogo, destruiu um grupo de israelitas que estava ali murmurando e reclamando. Então Deus enviou fogo. Agora no tópico do ponto número 2, a segunda queixa. Nós falamos sobre a primeira, agora a segunda queixa. Após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná, que cada manhã Deus enviava, e a lembrar com saudade dos alimentos lá do Egito. Ou seja, eles agora começam a murmurar depois daquele fogo, eles começam a murmurar contra o maná, a comida que Deus estava dando para eles. Eles estavam recordando daquilo que eles tinham lá no Egito, sendo que Deus estava dando tudo na mão deles. Eles tinham o maná todos os dias de manhã, sem trabalhar e sem nada. Eles comiam todos os dias e recebiam do céu o maná que Deus enviava para eles todos os dias. E como nós lemos aqui, eles começaram a lembrar do quê? O alimento que eles tinham lá no Egito, sendo que Deus estava dando o alimento para eles, mas eles queriam lembrar do alimento do Egito. Assim, às vezes, é nós, né? Às vezes nós estamos na igreja, servindo a Deus, nós estamos sendo abençoados, estamos recebendo bênçãos de Deus, mas às vezes ficamos lembrando de coisas lá atrás, remoendo as coisas, querendo voltar para trás, lembrando de coisa que Deus não quer que nós lembramos mais, né? Então não podemos lembrar, não. Esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor, quando abriu o Mar Vermelho, quando transformou a água amarga em água doce, e outros milagres, muitos milagres. Ou seja, eles recebiam o maná, que era a comida, sem trabalhar, que Deus dava a eles todos os dias. Eles haviam esquecido dessa bênção que Deus estava dando para eles, que era o alimento, o maná. Deus havia transformado a água amarga em água doce, e mesmo assim também já não lembrava mais. Olha como que é triste quando a pessoa começa a murmurar, né? Quando a pessoa começa a murmurar, ela não lembra dos benefícios. Eles não lembravam nem do milagre que Deus fez também, abrir o Mar Vermelho para eles passarem. Então era do maná, era da água amarga que se transformou em água doce. Depois também o Mar Vermelho que havia sido aberto para eles passarem em terra seca, passar como areia no fundo do mar, mas nada disso eles estavam lembrando. Eles estavam murmurando contra Moisés e contra o próprio Deus. Então esse povo esqueceu de todos esses milagres que Deus fez na vida deles. A murmuração faz esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus. Ou seja, às vezes nós estamos na igreja servindo a Deus,
se nós não tomarmos cuidado, em vez de nós servir a Deus, em vez de nós adorarmos a Deus, nós se transformamos às vezes em pessoas gosta de murmuração, murmura de tudo, né? Aí ficamos murmurando contra o culto, se termina um pouquinho tarde, ou todas as coisas, né? Então, e quando nós caímos na realidade, que nós ficamos murmurando contra as coisas de Deus, nós esquecemos de todos os benefícios, de todas as bênçãos que Deus tem feito na nossa vida. Então não podemos ser um murmurador, temos que ser um adorador e não um murmurador, né? A terceira queixa, no capítulo 12, após todo um contexto de murmuração apresentada no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés, ou seja, se não bastasse lá no capítulo 11, tudo aquelas murmuração que eles vinham fazendo, no capítulo 12 ainda encontramos a própria Miriam e Arão, que eram os dois irmãos mais velhos de Moisés, murmurando contra o próprio irmão, contra o próprio Moisés, que era um grande líder do nosso Deus. Então, olha o que nós encontramos aqui, olha. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés, Arão e Miriam. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com a mulher cuxita. Por quê? Que por não ser nenhuma da família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé, teve muitas resistências de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Ou seja, além de todas as murmurações que já vinha fazendo contra Deus, eles agora em família, eram 3 irmãos, Miriam e Arão e Moisés. E Miriam e Arão era mais velho do que Moisés. Moisés era mais novo. Então agora eles começam a murmurar contra o próprio irmão por ter casado com a sua esposa e não aceitava ela, dizendo que ela era uma mulher cuxita. E eles então se rebelavam, fazia tudo aquelas murmuração contra o próprio irmão, fazendo contenda e não aceitando ele ter casado com a mulher cuxita. Era uma mulher midianita e ela era, como nós vemos na palavra de Deus, uma serva de Deus, uma mulher, ela era assim muito bonita, e eles estavam assim causando uma inveja. Eles estavam se rebelando contra o próprio irmão, fazendo contenda, por causa da inveja que eles tinham de Moisés ser o líder. Deus escolheu Moisés como líder. A paz do Senhor, irmã Terezinha, Deus abençoe, seja bem-vindo à nossa live. Então, é muito difícil quando a gente tem a inveja no nosso coração. A inveja é muito desagradável, né? Então eles tinham inveja e eles não aceitavam a liderança do seu irmão Moisés. Primeiro ponto, porque eles viam que Moisés era mais novo do que eles. Então Miriam e Arão era mais velho do que Moisés, eles achavam que por ele ser mais velho, era eles que tinham que ter a liderança e não Moisés. Isso era inveja e isso é pecado. Então nós vemos aqui, olha, como nós estamos aqui falando, por serem mais velho que Moisés, Miriam e Arão queria ter um tratamento protagonista, como se dá, como o de Moisés. Eles queriam ter, líder, queria ser protagonista, queria estar à frente.
Como é duro, né? Às vezes as pessoas não aceitar nem o plano do nosso Deus, né? As pessoas não saber se colocar na sua posição, no seu lugar, não ter humildade, né? Isso é muito difícil, né? Muito difícil. Mas isso acontece em tudo quanto é lugar, todos os lugares, né? E nós precisamos tomar muito cuidado para que nós também não sejamos dessa forma. Aceitarmos com humildade o nosso lugar, aonde Deus nos colocou. Então, aquele lugar de líder, a liderança era de Moisés. Deus havia escolhido Moisés como o líder. Então, a liderança era de Moisés. Mas a inveja fez com que Miriam e Arão, que eram os irmãos mais velhos de Moisés, não aceitava de ver Moisés na liderança. Eles queriam ser protagonistas, queriam estar na liderança em lugar do próprio Moisés. Então a inveja na família é também um sentimento perigoso. A inveja na família é um sentimento perigoso. Nós vemos então o motivo da rebelião de Miriam e Arão. O motivo era a inveja. Então, a inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão era o sumo sacerdote. Então eles queriam ter a liderança, eles não aceitavam a liderança, estar com o irmão mais novo que era Moisés. Eles queriam, porque queria ter a liderança nas suas mãos, achava que eles deveriam estar na liderança, primeiro por ser mais velho, depois porque Miriam era uma profetisa e Arão era o sacerdote, sumo sacerdote. Então por isso eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo, e veja aqui a liderança de Moisés, mas eles queriam ter a liderança de Moisés. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam no direito de liderar o povo. Como é duro, né? As pessoas não saber se colocar na sua posição, no seu lugar, não ter humildade, né? Muitas das vezes nós vemos isso nos nossos dias também, né? Muito, muito, muito. Às vezes as pessoas não aceitam ver o outro na liderança. As pessoas às vezes se vê mais capacitado, se vê mais importante, as pessoas se vê mais inteligente, mais capacitado. Então as pessoas olham e falam assim, não, mas peraí, eu não posso me rebaixar, ser liderado por eles. E é o contrário. Quando as pessoas têm humildade, elas não se rebaixam. Porque a palavra de Deus, ela deixa bem claro, a palavra de Deus deixa bem claro que Deus, ele dá graças aos humildes, mas ele resiste os soberbos. Então aqueles que se colocam na posição, sabe ser humilde, sabe se colocar no seu lugar, porque humildade não é andar rasgado, sujo, não é deixar de ter alguma coisa, não. Não é por ser pobre, não é por ser rico, que nós vamos ser humilde ou deixar de ser humilde. A humildade não é isso. A humildade não é pobreza. A humildade não é a pessoa deixar de desfrutar das coisas que Deus dá para ele nesse mundo. Isso não é humildade. As pessoas, para ser humilde, ela tem que saber se colocar na sua posição, reconhecer o direito dos outros, não querer ultrapassar, não querer tomar o lugar do outro, não se achar melhor do que ninguém, saber se colocar na sua posição com humildade, falar na hora certa, ouvir na hora certa, agir na hora certa. Isso é pessoas
inteligentes, humildes, que Deus diz que ele dá graça aos humildes, mas ele resiste o soberbo. Às vezes as pessoas querem falar mais alto do que o outro, quer falar melhor, quer falar mais bonito. Nada disso vai trazer resultado nenhum diante do nosso Deus. Então nós precisamos entender que Deus, ele diz na sua própria palavra que ele dá graça aos humildes e ele resiste os soberbos. Então é muito importante nós sermos humildes, saber se colocar no nosso lugar, na nossa posição, falar na hora certa, no momento certo, saber ouvir, saber falar, reconhecer os outros, reconhecer. Se Deus colocar uma criança na frente, nós temos que reconhecer aquela criança como nosso líder. Nós temos que saber se colocar no nosso lugar. Humildade. Então, o que nós vemos aqui? Os dois alimentaram a ideia de que a liderança teria que ser compartilhada com eles, porque eles eram mais velhos. Miriam era uma profetisa, Arão era o sumo sacerdote, e por isso ele julgava que ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo, veja que a liderança ali de Moisés era de Moisés. A liderança não era de Miriam, não era de Arão, porque Deus tinha dado a liderança para Moisés. Deus escolheu Moisés. Muitas das vezes você fica perguntando, eu fico perguntando, às vezes nós ficamos perguntando por que aquele irmão, por que aquela irmã não. É porque Deus quer. Seja feita a vontade de Deus. Seja na nossa igreja, seja na política, nós temos que ser humildes, reconhecer as pessoas, reconhecer os outros, não desprezar as pessoas, não desprezarem, saber se colocar no nosso lugar, né? E deixar Deus fazer a vontade dele, segundo a vontade de Deus, tudo vai acontecer, né? Então, voltando aqui. Ora, o papel deles era cooperar na liderança com Moisés, na liderança de Moisés. Esse questionamento diz muita coisa. Porventura, falou o Senhor somente a Moisés? Olha o que eles diziam. Se reuniu lá Miriam e Arão e começaram a murmurar, dizer assim, olha, você viu? Moisés quer ser nosso líder. Moisés diz que Deus fala com ele. Será que Deus fala só com ele? Essa era a colocação de Miriam e Arão por detrás de Moisés. E às vezes acontece isso conosco e nós não ficamos nem sabendo, né? Às vezes não ficamos sabendo. Mas Moisés, ele já sabia que os seus irmãos, Miriam, Arão, estava fazendo essa murmuração dele por detrás. Ele já sabia, mas ele era humilde, como diz a palavra de Deus, né? Então, uma inveja instalou no coração de Miriam, de Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Isso acontece muito, né? As pessoas não conformar, não aceitar de ver o outro como aquela pessoa que está à frente, que está no comando, que está na liderança, que está pastoreando, que está dirigindo um trabalho, que está dirigindo o círculo de oração, o coral, o grupo de jovem, o grupo de obreiro, o grupo de evangelismo, grupo de criança. Às vezes as pessoas querem tomar o lugar, querem estar à frente, porque às vezes se acha que faz melhor o trabalho, às vezes se acha que é mais inteligente, que tem mais capacidade e quer tomar a liderança do outro. Isso é desagradável. Isso não é da vontade de Deus. Porque se for da vontade de Deus, da pessoa ser o líder, ser o obreiro, ser o pastor, Deus vai colocar ele. Ninguém tira aquilo que Deus quer fazer, né? Ninguém impede o trabalhar de Deus. Então, eles achavam que aquele lugar tinha que ser deles.
e eles então estavam cometendo uma rebelião contra o próprio irmão, estavam então no desejo de querer tomar o lugar do outro, ou seja, tomar o lugar de Moisés. Tudo isso contra o próprio irmão. Agora imagina, eles eram irmãos, imagina se não fosse. Imagina se fossem pessoas de famílias diferentes. Se entre irmãos a situação estava daquele jeito, imagina se fosse de outra família então, né? Mas esse mesmo sentimento é muito perigoso. Nos dias de hoje, muito perigoso, porque nos dias de hoje está cheio também, né? Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas, ou seja, a situação pode se agravar. As coisas não é agradável, né? Quando há dentro da família a inveja, quando há dentro da família murmuração, quando há dentro da família uma situação como essa, as coisas vão se agravando. Então é necessário que nós então repreendemos e não deixar essas coisas acontecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. É necessário nós repreendermos essa situação agravante que vem agravando entre as famílias, entre as pessoas. E então, esse mesmo sentimento é perigoso também nos nossos dias de hoje. No ponto de número 2, o motim familiar promove. O motim familiar promove. O que ele promove? Dissabores e ofensas, ou seja, coisa que não é agradável, né? Embora Miriam expresse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, ou seja, ela já tinha um papel muito influente, né? Ela era uma profetisa e ela era também uma conselheira. Mas esses dois cargos, essas duas posições não agradavam a ela. Queria a liderança de Moisés, queria estar na frente, né? Então, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Não é porque ela era uma profetisa, porque ela era uma conselheira, que ela podia voltar contra Moisés, seu irmão. Não, ela tinha que, os dois cargos, que era importante, ajudando na liderança de Moisés, ela poderia, então, com esses dois cargos, cumprir ele fielmente. Ah, mas era pouco, alguém pode dizer assim, ela era só profetisa, ela era somente uma conselheira. Não, a Bíblia diz, seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Mas ela tinha dois cargos, duas posições que ela podia, durante o trabalho, exercer o seu papel e dar muitos frutos ali na liderança de Moisés. Embora Arão fosse o sumo sacerdote, ele também não poderia arder o ciúme contra o seu próprio irmão. Arão era o sumo sacerdote, então ele não poderia de hipótese alguma também rebeliar contra o próprio irmão, fazer contenda, ter inveja, fazer que as coisas se voltassem contra o seu próprio irmão Moisés, que estava na liderança. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo na liderança de Moisés. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Então, chegou um ponto que aquilo que estava acontecendo entre Miriam e Arão começou a influenciar o povo. E o povo também começou a mesma rebelião. O povo começou também a fazer a mesma coisa que Miriam e Arão estavam cometendo, porque eles estavam sendo influenciados por Miriam e Arão. É por isso que hoje nós pedimos muito cuidado, nós queremos muitos cuidados, para nós também não ser um influenciador. Temos que ser influenciador, sim, do Evangelho, da palavra de Deus. Mas tem muitas coisas que nós vemos
que nós não podemos ser um influenciador, trazer o povo a se revoltar contra o pastor da igreja, fazer o povo se revoltar contra a liderança, contra as autoridades, espiritual, as autoridades eclesiásticas da igreja, ou também as autoridades governantes do nosso país, que seja do governo estadual, do governo federal, governo estadual, governo municipal, ou o governo eclesiástico, que é o governo da igreja. Então nós, se quisermos ser um influenciador, nós podemos ser um influenciador do evangelho, da palavra de Deus, influenciar as pessoas a viver uma fé, uma alegria, viver o milagre do nosso Deus em suas vidas, na sua casa, na sua família. Não influenciar o povo a se murmurar e se levantar contra a liderança da igreja, contra o governo da igreja, o governo do país, do estado. Não. Precisamos ser o influenciador do evangelho de Cristo. Arão, Miriam, eles se influenciaram, se revoltaram, se rebelaram, causaram rebelião contra o próprio irmão, influenciou todo o povo também a fazer a mesma coisa. E isso então é desagradável. Por isso que Deus derramou fogo do céu e consumiu um grupo de murmurador, porque Deus não aceitou o que eles estavam fazendo. E aqui agora, o que nós lemos? Olha, diz assim, o finalzinho, Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar que do segredo para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre família. Se nós queremos então viver dentro da vontade de Deus, nós temos que fazer dessa forma. Mas eles fizeram as coisas desagradadas num certo ponto, que Deus então desceu numa nuvem e Deus então chamou para fora Arão, Miriam e Moisés. E Deus tratou com os dois, com Miriam e com Arão. Olha o que diz o tópico 3. Moisés, um homem manso e humilde. Moisés, um homem manso e humilde. Aqui diz assim, o mais manso que havia na terra era Moisés. Mais manso que havia na terra era Moisés. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde, manso em atitudes. Ele não revidou atitude com seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre outros homens. Um homem humilde, manso e que tinha a liderança de Deus na sua vida para liderar o povo de Deus. Para liderar segundo a vontade de Deus. E ele era manso, era humilde, como diz aqui a palavra de Deus. Sua missão, a sua mansidão era uma qualidade de caráter que distinguia dentre todos os homens. Ou seja, não tinha outro homem que tinha o caráter e a qualidade de Moisés. Sua mansidão, então, era de um caráter muito bom, como nós acabamos de ler aqui. No Sermão do Monte, Jesus disse, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha o que diz a palavra de Deus. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa é promessa de Deus, né? Promessa. E depois, olha o que diz. Mais à frente,
ainda em Mateus 5:5, mais à frente, no mesmo sermão, o nosso Senhor disse: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filho de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essas duas atitudes enfatiza pelo nosso Senhor, que estava presente na liderança de Moisés para com o povo de Deus. Moisés tinha essas duas qualidades. Moisés era o líder, estava na liderança, colocado por Deus, e ele tinha essas duas qualidades. Como dizia a palavra de Deus, bem-aventurados mansos. Moisés era manso. E aqui diz, bem-aventurados pacificadores. Moisés era um pacificador. Pacificador é aquela pessoa que, aonde ele chega, se tiver contenda, se tiver qualquer coisa, ele procura trazer a paz, a calma. Ele procura não deixar as coisas sair do controle. Ele procura fazer que as pessoas se acalmem, volta à harmonia, tenha amor. Ele procura não deixar acontecer as guerras, as confusão, as contendas. Ele é pacificador. Ele procura trazer a paz, o amor. As pessoas que não têm esse controle, que não têm essa qualidade, é o contrário. As pessoas fazem que as coisas aconteçam. As pessoas querem ver briga, as pessoas querem ver contenda. As pessoas provocam os dois lados. Quer fazer que os dois lados brigam, que acaba a união. Mas o pacificador não. O pacificador, ele quer trazer paz, ele quer ver as coisas se acalmar. Ele quer ver as bênçãos de Deus reinar, a comunhão de Deus reinar entre as pessoas. Então, voltando aqui, essas duas atitudes enfatizam que pelo nosso Senhor estava presente na liderança de Moisés, para com o povo de Deus, na mentalidade mundana, ser manso significa uma fraqueza, covardia. Não é assim que as pessoas do mundo, as pessoas que não têm compromisso com Deus, falam? Quando uma pessoa é manso, as pessoas falam assim, você é covarde. As pessoas falam, você é um fracasso. Então, no contexto do mundo, é diferente do contexto que nós vê no ensinamento do Senhor nosso Deus. Aquilo que para o mundo, as pessoas que têm essa mansidão, é classificado como aquela pessoa covarde, é classificado como aquela pessoa que é um fracasso. Mas para Deus não. Para Deus é diferente, né? Mas no ensinamento bíblico implica a capacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo. A pessoa, ela tem a capacidade, ou seja, ela tem essa qualidade, a capacidade dela ter um autocontrole sobre a sua própria vida, controlar suas emoções, não fazer nada por impulso, não fazer nada no momento da emoção, da raiva, não. É uma pessoa mansa, pessoa humilde. Ela tem uma qualidade de ter um autocontrole sobre a sua própria vida, controlar, não deixar se descontrolar, fazer as coisas erradas. Por isso que há muitas coisas nesse mundo, muitas mortes, muitas contendas, muitas brigas, porque as pessoas não têm essa qualidade. O autocontrole, autodomínio, dominar. As pessoas veem que é dominar tanta coisa, não consegue dominar nem a si próprio. E comete os erros, faz as coisas erradas, porque não tem um autocontrole de domínio. Então, assim,
A mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. A mansidão é uma qualidade do fruto do Espírito. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem se queixar, sem se deixar se arrebatar pela ira. Ou seja, Moisés sabia o que estava acontecendo. Ele já tinha notado, percebido, já sabia que Arão, o seu irmão, que Miriam, sua irmã, eles estavam por detrás dele. Eles estavam se rebelando contra eles estavam murmurando contra eles, mas ele tinha um autocontrole, ele não se deixava fazer aquilo que às vezes o mundo hoje quer fazer. Aí as pessoas chamam o outro de bobo, de trouxa, fala besteira, mas não é. É uma pessoa que tem um autocontrole, que tem essa capacidade de ter um próprio domínio e não se deixar, pela fraqueza, cometer algo errado, fazer algo desagradável a Deus e também às demais pessoas. Então isso é fruto do Espírito. Moisés teve a serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira, não deixar ser tomado pela ira, né? Mesmo sabendo da murmuração, da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos. Pelo contrário, ele orou a Deus que os perdoasse. Esse sentido, a mansidão, a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. A família, o povo de Deus, tem que rogar a Deus para dar esse dom. Tem que pedir a Deus que Deus dá essa capacidade de ter esse fruto do Espírito, que é a mansidão. Como nós lemos aqui, que nesse sentido, a mansidão e a pacificação, esses dois frutos do Espírito, são as virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. Ou seja, todo cristão, toda família cristã tem que ter essa mansidão, tem que ter essas duas virtudes, a mansidão e a pacificação. O fardo de uma liderança, o fardo de uma liderança. Diz aqui assim, no capítulo 11 de Número, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabou com Deus, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso da sua liderança com os hebreus. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a mansidão de conduzir a Israel à terra prometida. Isso acontece na vida de todo ser humano. Moisés, depois de tudo isso, de tudo que ele passou, chegou um momento da vida dele que ele perdeu o ânimo, ele não tinha mais força. Se Deus não agir na nossa vida, quem somos nós, né? Então Moisés chegou a esse ponto, houve um momento na vida em que o peso da liderança pesou muito, se agravou. O peso da liderança deixou ele sem ânimo a continuar a missão de conduzir a Israel para a terra prometida. Então, recebeu orientação direta de Deus para que separar 70 anciões dentro dos príncipes de Israel. E ao escolher os 70 anciões, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Esse episódio remota o contexto da rebelião dos dois contra Moisés. Então o sofrimento foi tão grande, chegou um ponto que acabou a força. Chegou um momento que ele se viu sem
condições, o peso muito grande, as lutas, problemas. Isso aqui, ó, em vez de Miriam e Arão estar do lado dele, ajudando ele, eles estavam cometendo algo que causou essa situação de Moisés chegar a um ponto dele ver o peso da liderança, o sofrimento, se sentir incapacitado, sentir que não dá mais. Como é que eu vou agora conduzir esse povo até a terra prometida? Como nós acabamos de ler aqui, ó. Como que eu vou fazer isso? Ele se sentiu incapacitado, sem ânimo. Se ele tivesse, em vez de ter recebido a murmuração, as críticas, a inveja dos seus próprios irmãos, do povo, talvez isso não vinha a acontecer na vida de Moisés. Mas chegou a esse ponto. E depois, outro sim, é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. Essa palavra, outro sim, quer dizer mesmo que igualmente. Ou seja, então vou ler como forma tivesse escrito assim. Igualmente, em vez de eu falar outro sim, eu vou falar igualmente. Igualmente é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família no lugar de ódio ao amor. Ou seja, é uma bênção quando a família ela é realmente agraciada pela bênção do Espírito Santo, porque em vez do ódio, está lá naquela casa, naquela família, está o amor. Então, em vez do ódio, há o amor. No lugar do ciúme e da inveja, olha o que tem. No lugar do ciúme e da inveja, há uma parceria de comunhão. Era isso que Moisés precisava. No lugar do ódio, precisava do amor de Miriam e de Arão e do povo. No lugar da inveja e do ciúme, era para ter uma parceria de comunhão, estar junto no mesmo trabalho, na mesma liderança, fazendo aquilo que era agradável, trazendo harmonia, comunhão em família, um fortalecendo o outro, um ajudando o outro. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família, para que nós estejamos isso, então, no lugar de ter o ódio, nós ter amor. No lugar de nós ter inveja, como diz aqui, no lugar de nós ter a inveja e o ciúme, nós temos uma parceria de comunhão. É isso que nós precisamos, então, termos, né? A punição de Miriam e Arão. A rebelião provocada por inveja de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés acendeu o quê? A ira de Deus. Acendeu a ira de Deus. Então, o que eles estavam fazendo contra Moisés, eles estavam fazendo contra o próprio Deus. Aí acendeu a ira de Deus, como nós vamos ler agora. Olha, aí acendeu a ira do Senhor, e por isso eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. Agora Deus disse, olha Miriam, olha Arão, olha Moisés, sai para fora da tenda porque eu vou falar com vocês. Aí, o que acontece? O Senhor desceu numa coluna de nuvem, uma demonstração de sua presença, e falou diretamente com os dois revoltosos, ou seja, falou diretamente com Miriam e também diretamente com Arão, os dois revoltosos, mostrando-lhe a sua soberania divina, ou seja, Deus mostrando a eles dois a soberania divina. É a mesma coisa de Deus que está falando para Moisés, para Arão e para Miriam. Eu não posso fazer o que eu quero? Eu não posso escolher quem eu quero? Vocês acham que eu sou obrigado a colocar vocês
só porque vocês são mais velhos do que Moisés? Sendo que a liderança está com Moisés, eu, o Senhor, dei a liderança para Moisés. Então, Deus fala com eles dessa forma, mostrando para eles a sua soberania divina. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele deixou claro que, com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falava face a face, não por figura. Por causa da gravidade do pecado de Miriam em extinguir o irmão, seu irmão, Arão, compactuar com ela contra Moisés, a punição foi imediata contra ela, por causa da rebelião, da murmuração, que os dois faziam contra o próprio irmão. Miriam fazia tudo isso e Arão apoiava. Arão cometia os mesmos erros, porque tudo, as murmuração, as rebelião de Miriam, Arão apoiava. Aí o que Deus faz? Deus castiga Miriam. Castigou Miriam com uma lepra, como nós vamos ler aqui agora. Ele deixou claro que Moisés, diferentemente que fazia com eles, falava face a face e não por figura, e por causa da gravidade do pecado de Miriam, instigar o seu irmão Arão compactuar contra Moisés, a punição imediata contra ela. Miriam ficou leprosa no mesmo instante durante 7 dias. O castigo de Deus. Então Miriam se tornou leprosa por causa de tudo que ela estava cometendo, da rebelião, das murmurações contra o seu próprio irmão, contra a liderança de Moisés. Muitas das vezes as pessoas acham que não tem problema, pode murmurar contra o líder, pode fazer o que quiser, pode falar o que quiser. Não, jamais. O povo hoje tem uma linguagem assim, liberdade de expressão. Liberdade de expressão é não se afrontar contra as outras pessoas. Liberdade de expressão é não ofender as pessoas. Liberdade de expressão é não ultrapassar os seus limites. Então, nós precisamos entender isso. Aí, então, Deus puniu Miriam com a lepra durante 7 dias. Assim o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequência trágica. Por isso devemos pedir a sabedoria a Deus para agir com a nossa família, e é preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação de familiares. É necessário, né? É necessário nós tomarmos esse cuidado. Olha, nós não cometer injustiça com as outras pessoas. O conselho da palavra de Deus é isso para nós. Como nós estamos lendo, assim o texto mostra que todo o motim, ou seja, toda a rebelião, vou falar novamente, a palavra motim, ela quer dizer movimento de revolta contra a autoridade, ou quer dizer rebelião. Então, quando nós lemos a palavra motim, nós estamos falando de um movimento de revolta contra as autoridades. É pecado ter essa rebelião, né? É pecado. Então diz aqui, assim o texto mostra que todo motim no centro da família tem a consequência trágica. Por isso devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família, e é preciso evitar o quê? As falsas acusações, as palavras atravessadas e destruição de reputação familiar. Às vezes eu quero ser melhor do que o outro. Às vezes eu quero atacar o outro. Não. Nós devemos se colocar na posição de humildade, se humilhar a Deus, reconhecer os outros,
reconhecer as pessoas. Muitas das vezes não queremos. Parece que é humilhante, né, nós ser humilde. Ah, eu me humilhar, isso é humilhante. Humilhante não. A Bíblia diz que Deus dá graças humilde e ele resiste os soberbos. Então vale a pena nós se humilharmos, vale a pena nós se colocar na nossa posição. E como eu já disse, humildade não é andar sujo, não é andar rasgado, humildade não é andar de chinelo, humildade não é nada disso. Isso não significa nós ser humilde. Quando nós vemos uma pessoa de chinelo de dedo, uma pessoa às vezes rasgada, uma pessoa com a roupinha... Ah, essa pessoa é muito humilde. Isso não é humildade, viu? Ela pode ser humilde, mas não é por esse motivo. A humildade não está na nossa aparência. A humildade está na nossa atitude, nas nossas ações. A humildade está na nossa maneira de nós se comportarmos, no nosso comportamento, no nosso modo de agir, de pensar, de falar. Isso está a nossa humildade. Sabemos se colocar na nossa posição, não querer nunca ultrapassar o lugar do outro, não querer se achar melhor do que os outros, reconhecer as pessoas, reconhecer as opiniões, nunca achar que a nossa opinião é a verdadeira. Às vezes eu penso do jeito, mas eu tenho que respeitar a opinião também do outro. Eu tenho que respeitar a opinião das pessoas. Mas há, às vezes, momento da nossa vida que nós achamos que a nossa opinião é a certa. É só aquilo que nós pensamos que é o correto. E não é isso que nós precisamos isso que nós precisamos refletir. Que quando nós temos a nossa opinião, nós temos que ter humildade para ouvir a opinião das outras pessoas. Às vezes não queremos nem ouvir o outro falar, porque achamos que nós estamos com a verdade está na nossa vida, nós somos o dono da verdade, os outros que eles estão falando está tudo errado, e não temos humildade para ouvir, não temos humildade para se colocar na nossa posição, respeitar a opinião dos outros, respeitar o direito dos outros, e saber que nós precisamos se colocar no nosso lugar, na nossa posição. Humilde, seja humilde como uma pomba e prudente como uma serpente, também diz a palavra de Deus, né? Voltando então aqui para o nosso finalzinho que nós já estamos encerrando. Voltando aqui então, por isso devemos pedir sabedoria para Deus, para agir em nossa família. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação em familiares. Esse não é um comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito. A vontade de Deus é que a paz, a harmonia, esteja sobre a nossa família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na nossa família. Então, é o Espírito Santo que faz esta obra. Isso não é nós, é o Espírito Santo. Voltando aqui à leitura, diz assim então aqui, ó, a vontade de Deus é que a paz e a harmonia seja sobre a família cristã. A paz de Deus, e essa é a vontade de Deus, né? Que a vontade de Deus é que a paz e a harmonia, ou seja, que nós irmãos, nós em família, vivemos na paz, na harmonia, ou seja, no amor de Deus, na comunhão do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, mas às vezes não queremos ser assim. Às vezes nós queremos ser o único, às vezes nós queremos ser o mais importante, o mais inteligente, o mais sábio, e às vezes a gente rejeitamos as pessoas, não queremos ouvir, não queremos reconhecer as pessoas. Nós precisamos sim reconhecer os outros, reconhecer a opinião dos outros, ouvirmos, analisarmos
e só falar no momento certo, na hora certa, né? Que Deus abençoe a todos. Para nossa conclusão dessa noite, diz assim a conclusão: o motim, ou seja, o movimento de revolta contra as autoridades, ou a rebelião, que é o motim, levantado por Miriam e Arão, tinha como causa a inveja da autoridade delegada de Deus a Moisés. Às vezes isso acontece com nós, né? Às vezes nós temos inveja do nosso irmão, temos inveja das pessoas. Às vezes as pessoas têm um cargo, têm uma posição, e nós temos inveja deles, em vez de nós louvar a Deus pela vida dele, louvar a Deus por aquela pessoa, pelo trabalho, pela dedicação, nós temos inveja, queremos derrubar ele, queremos estar no lugar dele. Isso não é agradável a Deus, né? Logo, a consequência de atitude como essa produz grandes prejuízos morais e espirituais na família. Se a família viver dessa forma, não vai ter nenhum comportamento que vai levar ele às bênçãos, vai trazer um grande prejuízo na vida dele. Em vez de ele subir, ele vai cair. O prejuízo é muito grande para quem faz aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, como nós lemos aqui, logo, a consequência de atitude como essas produz grande prejuízo morais e espirituais dentro da própria família, dentro da própria casa. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. Por isso que Paulo diz que nós temos que andar em Espírito. Porque se nós estivermos em Espírito, as obras da carne não dominam nossas atitudes. Nós, então, precisamos refletir isso. Se nós viver na carne, nós podemos ser enganados. Porque a carne, a Bíblia diz que a cobiça, a contenda, a inveja, a inimizade, não tem o fruto do Espírito na nossa carne. O fruto do Espírito só vai ser produzido, só vamos dar fruto do Espírito se nós estivermos andando em Espírito, dentro da vontade de Deus na nossa vida. Então, o apóstolo Paulo aconselha, andemos em Espírito para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. Se nós andar na carne, as nossas atitudes é dominada pelas obras da nossa carne. E se nós andar em Espírito, nós não somos dominados, as nossas atitudes não é praticada com as obras da carne. E se nós estiver em Espírito, as nossas atitudes não é dominada com os prazeres da carne. É tempo de nós, então, é tempo de muita prudência. Como já disse, a palavra de Deus fala para nós ser prudente igual uma serpente, humilde igual uma pomba e prudente igual a serpente. Prudente. A pessoa que é prudente, ela não age de qualquer forma, não age de qualquer maneira. É uma pessoa que tem prudência, a palavra já fala, uma pessoa prudente. Ela só fala aquilo que é necessário, na hora que for necessário, e com muita prudência na hora de falar, para ela não cometer nenhum erro, para que as próprias palavras dela não venham condenar ela, né? A pessoa que não tem prudência fala qualquer coisa, fala o que quer, fala do jeito que quer, não se preocupa com as suas próprias palavras, com as suas atitudes, mas a pessoa prudente não age dessa forma, né? Então, que Deus abençoe a todos. Se Deus assim nos permitir, na próxima quarta-feira estamos de volta. Então, chegamos aí mais o final de uma live. E nessa live nós fizemos então a lição de número 5. Quarta-feira, se Deus nos permitir, vamos fazer a lição de número 6. A lição de número 6, ela traz o título dizendo pais zelosos e filhos rebeldes.
é o título. Nós vamos estudar sobre isso na próxima lição. Pai zeloso e filhos rebeldes. Então, fica já o convite para você, para toda a sua família. Compartilhe essa live, comenta. Que Deus abençoe você e sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus e encerrar esta live. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado neste momento, Jesus, por esse momento, por esse estudo. Pai, abençoa todos que estão conosco, abençoa aqueles, ó Deus, que vão também, Senhor, no decorrer dos dias, da semana, dos meses, que vão estar, meu Deus, também vendo essa live, participando. Em nome de Jesus eu te peço, Pai querido, que através dessa oração, Senhor, aqueles que estão doentes, tanto nas casas, Senhor, como nos lares, nos hospitais, que receba, Senhor, a cura, a bênção das tuas mãos neste momento. Pai, visita o Romário, visita, meu Deus, todo em nome de Jesus. Deus, ontem o Senhor me abençoou, que eu estive lá na casa do meu irmão Romildo. Quero te pedir, meu Deus, a tua bênção em favor do Romildo, da Maria, minha cunhada, em favor de todos os seus familiares, Senhor. Jesus, obrigado, assim eu te peço, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos que estão conosco nessa live, ó Deus, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre a vida deles, a família deles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Que Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus. Até na próxima live, quarta-feira, 19 horas, se Deus assim nos permitir. Fique todos na paz do Senhor Jesus.